Então, bem-vindo ao podcast da Flow Executive Finance aqui. A gente está aqui com o Diego Barreto, CEO do iFood. A gente vai falar com ele. Para quem não conhece a Flow, somos uma consultoria de recrutamento e seleção de executivos com soluções para avaliação e também de executivos e também de conselho, né? E a gente está há mais de 13 anos no mercado, fazendo uma jornada de transformação nas empresas e nos negócios. E como é que a gente faz isso? Né? Há 13 anos a gente começou uma jornada de criar metodologia, criar métodos e construir ferramentas para que a gente pudesse transformar os negócios das empresas através das pessoas. E isso vem muito de uma estratégia de conseguir entender a estratégia do negócio e também transformar essa estratégia do negócio em requisitos de perfil. Né? Então, nessa transformação, a gente consegue entender como é que a gente pode transformar o desempenho da organização através do desempenho do executivo, né? Ou do conselho que a gente está avaliando. Então, essa é uma jornada que a gente vem fazendo. A gente está iniciando esse podcast aqui num projeto de trazer pessoas ou executivos ou conselheiros ou cases de transformação de negócio e que tem por trás as pessoas que estão realizando essas transformações, né? Os líderes que estão realizando essas transformações nas empresas e nos negócios. Né? Então, prazer estar com o Diego aqui, que é o nosso primeiro convidado. Estou junto aqui com o nosso outro sócio da Flow, Henrique Guit, também, que vai fazer essa entrevista aqui com a gente. E aí, o importante, meu nome é Igor Schultz, né? Sou sócio da Flow aqui, e aí também apresentando todo mundo. E agradeço a todo mundo que está dentro desse ecossistema que a gente está começando a criar aqui com o podcast, nas redes. Então, quem puder compartilhar o conteúdo, gostar do conteúdo, agradeço aí a participação de todos e o compartilhamento também. Legal. Bom, para começar, queria fazer uma introdução aqui do Diego. O Diego que é mineiro, de Uberaba, formado em Direito pela PUC, com MBA pelo IMD Business School. Atuou em empresas renomadas como Suzano Papel Celulose, OAS, AES, e atualmente é o CEO do iFood. Antes de assumir como CEO, foi vice-presidente de Finanças e Estratégia da companhia e é autor de best-sellers como Nova Economia e esse livro aqui, O Cientista e o Executivo. E não para por aí, né, Diego? Colunista do MIT Technology Review, Top Voice no LinkedIn e também mentor na Endeavor e na 500 Startups. Cara, um prazer. Obrigado por aceitar esse convite e por ser o nosso primeiro convidado nesse podcast aqui também. Obrigado, prazeraço. Eu espero que o fato de ser o primeiro traga um tanto sorte e sucesso aí pro podcast. Bora lá, vamos fazer acontecer. Legal, meu amigo. Queria começar de uma forma diferente aqui, né? Muitas pessoas estão ansiosas para entender um pouco da sua trajetória profissional, principalmente do case do iFood. Mas por trás de todo o sucesso, de toda a carreira, de todo profissional, existe uma pessoa, um ser humano, com família, com hobbies, com vontades. Me conta um pouquinho de quem que é o Diego na sua essência. Boa. Cara, o Diego na essência é um cara de raízes, né? Eu sou um cara que todas as vezes que eu tenho que tomar decisões do como eu vou gastar meu tempo, de como eu vou gastar minha energia, eu viro e mexo, aloco isso em raízes, né? Então, acho que a forma como se materializa os meus amigos de infância são meus amigos até hoje. Somos pessoas diferentes comparado com 30 anos atrás, mas a gente continua amigo até hoje. É com eles que eu encontro algumas vezes por ano, é com eles que eu divido uma série de coisas e ajudo e sou ajudado. Meus finais de semana são com a minha família, né? Minha família mais dentro de casa, mas também com a minha família, com meus pais e as minhas irmãs. Eu sou um cara que a vida inteira foi pra fazenda lá em Uberaba, fazenda do meu avô, que andava descalço e que continua andando descalço em São Paulo. Então todo dia eu saio da minha academia e vou pra casa, e são 20 minutos de caminhada andando descalço. Acho que sempre passa alguém de carro e olha e fala, esse cara tá com algum problema, né? Eu sou o cara que vai fazer a barba no mesmo barbeiro há 10 anos. Eu tenho barba há 10 anos, então eu sou um cara de raízes, né? Isso não me faz uma pessoa pouco flexível, mas na hora que eu preciso recompor energia, eu quero gastar com as minhas raízes. Esse é o Diego. Esse é o Diego. Ele inventa muito pouca moda como pessoa. Sim. Acho que é muito legal ouvir isso de você, né, Diego? Porque existe uma imagem do executivo como super-herói. Pô, tô longe dessa aí, viu? Mas por trás tem esse executivo, né, essa pessoa com anseios, com vontades. E é importante passar essa imagem aqui para todo mundo. E falando um pouquinho da sua trajetória profissional, eu que te conheço há bastante tempo, você tem uma carreira marcada, né, por
experiências significativas antes de você assumir essa posição de CEO. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como que você construiu essa trajetória, se você pensar numa linha do tempo, quais foram os principais marcos, né, que te trouxe até aqui? Cara, a minha carreira ela é toda errada, mas eu acho que ela é toda errada como da grande maioria dos brasileiros. E por quê? Porque, primeiro, no Brasil, via de regra, a gente toma uma decisão de fazer um determinado curso lá na faculdade sem muito estudo, sem muita pesquisa, né? Ah, teu pai fez isso, tua mãe fez aquilo, são os cursos mais difíceis, são aqueles que o mercado mais emprega, e aí você mais ou menos vai fazer aquilo ali. Isso é um erro. Eu sou fruto desse erro também. Segundo, a gente uma vez na faculdade, a gente quer o quê? Quer arrumar emprego. Sim. Então, na prática, você não vai lá e fala, cara, qual é o lugar que eu deveria, né, que eu deveria escolher, ou que eu deveria tentar, que eu deveria lutar para estar, né? O que você faz, não, você pega os 200 programas de trainees que estão ali, aplica. Sim. Eu não sou fruto desse erro. Aqui já tem um ajuste da minha rota que eu já vou contar, que já começa a mostrar um pouco da maturidade. Eu sou um cara que, à medida que essa maturidade vai chegando, ele vai ajustando mais a carreira. Então, por exemplo, a ida para fazer MBA já tem muito a ver com isso. Não quer dizer que você tenha que fazer um MBA, mas quer dizer que você precisa colocar uma régua alta para você continuar progredindo. Sim. Né? Então, o que é minha carreira? Minha carreira é de um garoto que viu o pai fazer direito e fundar uma empresa lá em Uberaba. Eu fui para a empresa do meu pai, para a fazenda do meu avô, a minha vida inteira, minhas férias, meus finais de semana. Então, eu estudava e, eu vou dizer que trabalhava para um jovem, para um moleque, aquilo parecia trabalho mesmo, né? E aí eu falei, puta, eu vou fazer o que meu pai fez. Meu pai falou, vai fazer o que eu fiz. Faz direito, depois você pode fazer qualquer coisa. Essa era a forma como meu pai, né, fraseava. E eu fui fazer isso. E, porra, um erro enorme, porque eu queria trabalhar com negócios. É isso que eu via na fazenda do meu avô, é isso que eu via na empresa do meu pai. E, cara, e aí eu fui fazer PUC, né, direito, e, cara, foi horrível. Não a PUC, não o curso, nada contra eles. Sim. É contra a minha decisão. Sim. Porque o direito no Brasil até então, hoje você tem exceções aqui a essa regra, ele ensinava a tocar processo e olhar a justiça e pensar em prestar um concurso e coisas do tipo. E não tem nenhum problema nisso, mas não era o que eu queria. Sim. E puta, aí eu falei, e agora? Porra, volto pro banco do cursinho ou dou um jeito aqui? E aí eu tentei dar um jeito aqui, né? E como é que eu dei esse jeito aqui? E aí eu acho que tá aí a minha primeira maturidade. Mas você vê, a maturidade veio por causa do problema, né? E não porque a gente foi preparado para pensar a carreira de forma madura. Falei, cara, como é que eu vou sair do direito se eu não quero voltar pro cursinho? E aí eu fui procurar uma área que era uma área muito próxima de negócio. Essa área, à época, era a área de mercado de capitais. E eu peguei o Brasil explodindo ali, isso era 2002, 2003, né? Então você vem do Plano Real estabilizando a economia, o Lula entra e diz não vou mexer nas instituições, e aí a China explode e começa a comprar commodity do Brasil. Então o Brasil começa a acontecer ali e o mercado de capitais começa a acontecer também. Aí eu fui para o Matos Filho, fui trabalhar ali alguns anos e em paralelo eu estudei muito, mas muito, economia, finanças, contabilidade, estratégia. Mas muito, assim, num nível bizarro, de virar noite, final de semana, de não ir nos jogos jurídicos em 4 dos 5 anos. Eu aproveitava todo o meu tempo livre para estudar. Por quê? Porque eu precisava fazer a transição de carreira. E aí, em algum momento, fazendo um IPO, vem a oportunidade, um CFO, a época da Lopes, consultoria de imóveis, fala, Diego, pô, vem para cá, você não é advogado, eu vou te ajudar a fazer essa transição. E eu fui, e aí rolou. E aí, eu fui seguindo por grandes empresas, o negócio foi rolando, chega o MBA, eu vou fazer o MBA e aí eu volto muito mexido do MBA. O que mais me mexeu no MBA? O que mais me mexeu no MBA foi, cara, o mundo tá mudando sob a ótica da tecnologia digital. Hoje parece muito óbvio, vamos só lembrar um negócio. O Facebook comprou o WhatsApp em 2014, exatamente no ano que estava fazendo MBA. Sim. Ou seja, as coisas na prática, globalmente, materialmente, estavam acontecendo exatamente naquele momento. Sim. A rede social, a comunicação entre pessoas, o smartphone chegando. O smartphone era coisa de classe A ainda, era o iPhone. Aí, puta, chega a Samsung com o Android embarcado, aí o preço começa a cair. Sim. Então, eu estava exatamente nesse momento. E ali foi onde eu vi essas primeiras discussões dizendo o mundo vai mudar. Por quê? Porque no momento que você começa a digitalizar a cadeia de valor, você começa a pular a fronteira. Pensa só, o Uber foi lançado a partir de São Francisco aqui no Brasil com meia dúzia de pessoas aqui em solo. Você começa a ver a 99 aparecendo, o iFood aparecendo, você começa a ver o Buscapé rampando mais, você começa a ver empresas como a XP usando tecnologia para poder levar aquela lógica de educação lá no começo para as pessoas e por aí vai.
E aí eu voltei de lá com isso mexido. Você vê a importância da régua alta. Porque se você tá aqui num ambiente brasileiro para este tema, você ia ficar assim, vamos continuar aqui, porque o mundo vai ser o Brasil vai ser o mesmo daqui a 10 anos. E não iria. Sim. Você viu, quando a gente fala de iFood hoje, quando a gente fala de Nubank, quando a gente fala de Mercado Livre, apesar de ser uma empresa argentina, mas que está aqui praticamente desde o começo, sim, quando a gente fala de empresas como Simpla, né, que mudaram completamente a estrutura de venda de ingressos no Brasil e por aí vai, Hotmart, a gente olha para isso e fala, caceta, o Brasil mudou mesmo. Então eu peguei exatamente isso, né? Então, quando eu estava no pós-MBA lá na Suzano, eu comecei a mentorar startup por conta própria, que é um negócio que ninguém fazia à época. 2015, ninguém fazia isso. E vamos pensar, e vamos lembrar, você não ganha dinheiro para isso, você faz isso que você quer, né? E aí, por causa disso, a Movile em algum momento sabe disso e fala, pô, vamos trazer esse cara para cá. E aí eles me ligam e me fazem uma proposta para ir para lá. Só que a proposta que eu recebi para ir para lá foi para ganhar 40% do dinheiro que eu ganhava na Suzano, de salário. 40%. Né? Então, por que eu tô contando essa história aqui? Porque, para mim é muito claro, assim, a minha carreira começa como o típico brasileiro que não governa a carreira. E vai indo porque, cara, tem que ir. Sim. E depois ela vira uma carreira que é governada por mim. Eu fui estudar lateralmente ao direito para poder fazer a transição de carreira, ou seja, eu busquei essa transição de carreira. Eu fui fazer MBA porque eu precisava subir minha régua, né? Eu vim do direito, estava indo para finanças, para estratégia, para M&A, eu precisava subir minha régua. Então, eu tomo uma decisão de ir ganhar, cara, 40% que eu ganhava. Então você vê, olha como vai virando uma carreira que eu defino ela, né? Então a minha carreira é fruto desse desgoverno, que eu acho que é natural. E depois, na segunda metade dela, ela é fruto de não é nem a segunda metade, mas boa parte dela, ela é fruto de uma pessoa que tem consciência de onde quer chegar. E não é que eu sabia assim, não, eu quero chegar naquela posição, não é sobre isso. É sobre, cara, o caminho que você quer estar, sabe? Esse caminho eu pilotei ele bastante. Bacana. E tem essa questão de ter a visão, né, de onde você quer chegar. E muitas vezes, para alguns executivos C-level que a gente entrevista no dia a dia, Diego, tem essa questão, quando você chega numa posição de CFO, às vezes é teto para essa pessoa, então ela não tem uma visão maior do que isso, para ela chegou no ápice da carreira e ela faz um bom trabalho e tá ok e tudo isso, mas tem muitos executivos que querem dar um passo maior. E normalmente, até um tempo atrás, hoje acho que em dia já mudou um pouco isso, antigamente era o cara de marketing, era a pessoa comercial que tinha ascensão para a posição de CEO dentro das organizações, mas hoje em dia isso está mudando um pouco. Apesar de que a gente ainda vê que são necessárias muito mais habilidades para você estar numa posição de CEO do que as habilidades que forjaram a sua carreira como CFO. Sim. Nessa transição que você fez, e acho que seria a dúvida de muita gente que está numa posição de CFO hoje no mercado, que habilidades você acha que foram essenciais para que você fizesse essa transição ou que as pessoas enxergassem você com uma capacidade de realmente exercer a função de CEO saindo de uma função de CFO? Boa. Cara, eu acho que primeiro assim, pra mim nunca foi algo assim, eu quero isso, né? Você falou uma palavra que ela é muito importante, e ela tem muito a ver com o Diego pessoa física, que é eu tenho visão. E visão não quer dizer que eu olho e acerto o futuro, visão quer dizer que eu sei onde eu quero chegar, né? Na minha carreira, depois ali dos 30 anos, quando isso foi ficando mais maduro pra mim, eu queria chegar e fazer coisas que mudassem o Brasil de forma grande, que fosse relevante. Então, para mim, o cargo, ele nunca foi o lugar, né? E isso é muito importante. Você vê, por exemplo, antes da cadeira de CEO, eu era VP de Finanças, Estratégia, Comunicação, eu tinha modelo de gestão, M&A, eu tinha Procurement, eu tinha várias coisas. Eu cheguei a ter P&Ls. O que eu quero dizer com isso? O meu cargo já não era mais um cargo de CFO. Mas não era por quê? Porque para mim eu queria buscar tanto coisas de impacto que por causa disso eu ia indo atrás de skills ou tentando mudar coisas em mim para ser uma pessoa melhor, um executivo melhor, que no final as coisas iam sendo aglutinadas. Então eu acho que as pessoas precisam se perguntar muito isso, assim, cara, o que você quer fazer? Porque ser CEO de uma determinada empresa pode ser chato demais para você. Entende? Não é sobre o cargo, mas é sobre aquilo que você fala, putz, isso aqui é muito legal. E aí você pode estar em outra posição, talvez você não esteja nem no C-level, né? E tá tudo bem. Então, eu acho que essa consciência do que te dá, sabe, aquele negócio que você chega em casa e fala, amor, você não sabe o que eu fiz hoje. É muito legal. Então, como é que aconteceu pra mim, apesar disso? Em 2021,
2020, no segundo semestre de 2020, o Fabrício, que era, né, o founder da Movile, que está hoje como CEO da Prozos e era o CEO do iFood, ele falou, cara, se a gente concluir esse M&A transformacional que a gente estava tentando fazer à época, você vai assumir lá. Aí eu falei, beleza. Ele falou, e se não der certo, é natural que você seja meu sucessor. Essa foi a única conversa que a gente teve. Entre o segundo semestre de 2020 e o ano de 2024, nós nunca mais falamos sobre isso. Mas isso marca muito quem sou eu. Eu não preciso ficar conversando com uma pessoa. Por quê? Porque eu sou um empreendedor. Na hora que eu entendi o ponto, a possibilidade, na hora que eu entendi que eu tô fazendo algo que me deixa todo dia muito feliz e que eu poderia estar em outra posição mais ampla, o que eu fui fazer? Dever de casa. Valeu. Nunca mais falei com ele sobre isso. Nunca mais. Então, quais eram meus maiores gaps ali? Meus maiores gaps eram compreensão de tech e de produto. Eram isso, meus maiores gaps. O resto, eu tinha um bom nível, eu tinha bons feedbacks, eu estava numa curva bem inclinada. Foi isso que eu fui fazer. Então você pega lá meu time tem o segundo maior índice de uso de IA dentro do iFood. Só perde pro time de data. Por óbvio, vai ser o primeiro sempre. O meu time tinha um dos maiores graus de maturidade de uso de produto, de lógica de produto. Como assim, cara? Na estrutura do CFO, é impossível isso acontecer. Então, a quantidade de produtização de soluções criadas internas pelo nosso time é um negócio incrível. Basta ler o livro, tem um capítulo lá sobre o que a gente chama de P&L Automation. Então você vê, eu fui fazer meu dever de casa. Meu dever de casa era ficar bom em duas coisas que eu não era bom. Né? Então, acho que se alguém me perguntasse assim, cara, qual que é a forma do sucesso? Cara, a forma do sucesso é você ser melhor. Não no que você já é ótimo, naquilo que você é horrível. Porque aí você vai fechando uma suíte. Agora, no meu caso era o hard skill. Acho que os soft skills, de forma geral, eu já tinha evoluído bastante. O MBA me ajudou muito a ter consciência do que eu não era bom. Quando eu volto de lá com 30 anos de idade, eu até hoje venho trabalhando essas coisas e melhorando. Mas acho que para a maioria das pessoas, no meu espaço amostral pelo menos, eu acho que a grande discussão é soft skill. Sim. Acho que as pessoas se comunicam mal. O que é se comunicar mal? As pessoas são prolixas, as pessoas têm dificuldade de sumarizar as coisas em pouquíssimas coisas. Lá dentro do iFood tudo é explicado em um slide. Por quê? Porque a psicologia diz, o ser humano tem dificuldade de compreender. Você pegar uma folha de papel e ler 20 linhas, você não consegue reter. Mas se eu conseguir te dar um conceito com uma imagem, você retém. Por isso que empresas têm um mote, por isso que empresas têm um logo. Por isso que você vai no trânsito e tem uma placa e não um texto. Porque o cérebro humano reage melhor. Então o que é isso? Isso é uma comunicação assertiva. Sim. Mas quanto que as pessoas se programam para isso? É raro. Quantas pessoas vão fazer um curso de teatro para poder aprender a se comunicar bem? Pouquíssimas. Reclamam. Mas poucas efetivamente se dedicam a resolver problemas estruturais. Então, para mim, no final, não é se é o CFO, se é o CMO, se é o CHRO. Eu acho que todo mundo pode chegar lá. Se fechar esses gaps maiores, que podem ser soft ou hard skills, né? Legal. E tem agora tem uma outra questão, dentro das metodologias que a gente construiu, a gente entendeu lá atrás que a questão do perfil para a posição, ou o perfil ideal para cada posição, ela não tem a ver só com o que é a pessoa na sua formação, na sua experiência. Ela tem muito a ver com que tipo de ambiente, né? E esse ambiente ele é impactado diretamente pelo que o acionista teoricamente dita ou precisa, né? Só que esse ambiente ele tem uma governança distinta, ele tem uma estratégia distinta, ele tem condições que levam você a performar ou não, dependendo do que a cultura daquela empresa e dos processos daquela empresa. Agora, você vivenciou ambientes de governança, de estratégia, de condições diferentes. Empresas mais tradicionais, de mercados tradicionais, como energia, como papel e celulose, e você está hoje num ambiente de tech muito diferente. O que representou para você também? Quer dizer, onde você se encontrou e onde é que você vê esse encaixe também? Porque muito do que você recruta, e entrando no tema de pessoas aqui, para o ambiente, para a governança e para o tipo de processo que tem o iFood é muito diferente do que você viu lá atrás em outras empresas e outras organizações. Como é que foi para você essas diferentes culturas, impactos e ambientes e o que te levou isso a performar mais ou menos, ou sua equipe também? Eu sou muito crítico aos modelos de gestão que existem no Brasil. Por que eu sou crítico?
Porque o Brasil é um país fechado. O Brasil é um país que tem muita barreira de entrada, que o Estado coloca. O Brasil é um país com muita burocracia, o que significa que quando você é grande, você contrata um consultor para resolver as coisas, quando você é pequeno, você se ferra, porque você não tem dinheiro para contratar o melhor escritório de advocacia para resolver isso para você. O Brasil é um país que os grandes têm muito acesso ao Estado para dizer, cria mais imposto aí para o gringo não entrar, deixa a burocracia onde está, porque eu resolvo com o consultor, ou seja, existe uma elite no Brasil que não permite de verdade a gente construir um país muito produtivo. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que o nível de competição dentro do Brasil é muito baixo. Aí talvez alguém diga, nossa, mas meu mercado é super competitivo. Ah, você acha? Vai dar uma olhada nos Estados Unidos e na China. Vai ver como funciona lá. Vai ver quantas empresas nascem e morrem. Vai ver quantas pessoas ascendem. Eu costumo dizer isso. Olha só, na década de 80 você era fã do Jack Welch. Aí na década de 90, no começo dela, você era fã do Bill Gates. Aí, no meio da década de 90, você começou, pro final, você começou a falar do Larry Page. Depois você começou a falar da Amazon, fugiu o nome aqui Com o Jeff Bezos. Do Jeff Bezos. Aí depois você começou a falar do Mark Zuckerberg. Aí depois você começou a falar, sei lá, do Steve Jobs. Aí o Steve Jobs foi replaced por um cara que também todo mundo passou a falar, que é o Tim Cook. E depois você começou a falar do Elon Musk. E agora você fala do Sam Altman da OpenAI. Cara, olha isso aqui. Em 30 anos, eu te falei, sei lá, 8, 10 nomes que você fala, uau! Busca isso no Brasil. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é sinônimo de competição. As pessoas vão ascendendo, elas vão ficando melhores, elas têm espaço para fazer isso. No Brasil você não consegue fazer isso. Você consegue citar nomes de empresários, mas referências, que tá na boca de todo mundo, que é referente de todo mundo, elas são mais ou menos as mesmas por muito tempo. Então o Brasil não tem competição elevada. Quando você não tem competição elevada, o que você não tem que fazer? Você não tem que, cara, botar pra quebrar dentro de casa. Subir régua de modelo de gestão, subir régua de cultura, subir régua de mecanismos, subir régua de mobilização de pessoas. Você não precisa. Você não precisa. Então, eu acho que o Brasil tem boas escolas que formam, mas eu não acho que formam necessariamente porque a gente precisa no futuro. Então eu vou te dar um exemplo. Alguém aqui duvida que entender de inteligência artificial em 10 anos será mandatório? Não, certo? Acho que é indiscutível isso, certo? Sim. Seja entender num sentido mais conceitual e conseguir trabalhar com isso, seja entender profundamente de forma técnica. Qualquer um dos dois, certo? Certo. Me fala quantas empresas no Brasil você iria para poder fazer sua carreira nisso? Você conta nos dedos de uma mão, cara. São poucas, Você conta nos dedos de uma mão. Então eu te pergunto, o que eu acho da média das empresas brasileiras, do empresariado nacional? Eu acho que a gente ainda vive no passado. Acho que a gente ainda vive no passado. O que é o futuro para mim? O futuro para mim é você, porque trabalha com uma lógica de inteligência artificial, você tem um data lake com 90% das suas informações todas disponíveis lá, todas com o mesmo padrão de linguagem, todas clusterizadas e todas acessíveis por um único padrão de linguagem, de código, tipo um SQL, em que todas as pessoas da empresa acessam. Então isso acontece no iFood. Então se você trabalha no marketing, se você trabalha na logística, vocês dois conseguem acessar 100% das informações da empresa. Empresas que não se organizaram para isso, são poucas, são a grande maioria do Brasil, como é que elas fazem? Ela manda um e-mail. Oi, tudo bem? Você pode me mandar aquela planilha com os dados atualizados das últimas 3 semanas? Ou ela acessa um dashboard que é fixo, você não consegue mudar ele para poder. Aí você manda, oi, o dashboard tal, eu já consegui baixar aqui as informações, mas eu preciso de mais 2 parâmetros. Aí a otária fala, meu SLA é em 2 dias úteis para mandar essa informação. Olha a diferença de mundo, gente. Olha a diferença de mundo. Eu vou dar um outro exemplo. Gente, empresa que se comunica via e-mail ainda, internamente, tá vivendo um outro mundo. Tipo, perto da pré-história. Comunicação hoje, gente, é uma comunicação dentro de plataformas que potencializa a comunicação. Vamos pegar um exemplo, o Slack. Mas assim, sim, é 100% da comunicação. Dentro do iFood, nós não respondemos e-mail, exceto para fora. Nós não respondemos. Eu não sei qual foi a última vez que eu mandei um e-mail dentro do iFood. Te juro. Por quê? Porque o Slack, que é a nossa plataforma, poderiam ser outras. Permite uma comunicação assíncrona mais organizada.
2, permite uma busca de informação de forma muito mais poderosa. 3, me permite comunicar via vídeo e áudio. 4, me permite embarcar um assistente de IA que gera uma série de eficiências. Por exemplo, se eu recebo um vídeo de uma pessoa, mais 2 reports que ela recebeu de uma consultoria, eu peço para o assistente de IA, você pode, por favor, sumarizar o que foi dito em conexão com o que está nos reports? E em 2 segundos eu recebo. Mas eu tenho que ler os reports. Tudo bem, você pode ler. Mas se você não tiver você pode fazer isso. Olha o nível de eficiência que você tem aqui versus isso aqui. Sim. Mas aí eu volto para o seu tema de pessoas. Qual é o problema que a gente tem para contratar pessoas? Quando eu preciso desse mindset, porque no final eu não tenho nada demais aqui. Cara, isso aqui é sentar e fazer. Não é que eu sei operar desse jeito e você não. Qualquer um pode operar desse jeito. O problema é que quando eu tenho que trazer pessoas, e o iFood cresce muito pessoas, o que eu tenho aqui de problema? Trazer pessoas que estão prontas para isso. Se você me colocasse nos Estados Unidos ou na China, eu não teria dificuldade nenhuma. Eu ia precisar contratar 100 pessoas, eu ia achar 500 mil que tem essa forma de fazer. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil é o contrário. Então o que eu preciso buscar no Brasil? E é isso que a gente foca muito. É no comportamento. O lado técnico é importante? Óbvio que é importante. Mas mais importante é o comportamento. Por quê? Porque como a pessoa não vem pronta para o que está acontecendo aqui, eu preciso só ter a certeza que a cabeça dela fala, beleza, vamos aí, me diz o que você faz que eu vou fazer. Se eu pego uma pessoa que não tem esse comportamento, o que ela faz? Ela freia e aí ela tem dificuldade de embarcar na organização. E aí ela me desacelera. Então, o nosso grande foco é conseguir entender comportamento das pessoas. Sim. E Diego, você comentou bastante de inteligência artificial agora. Queria pular um pouco para o case do iFood. A gente vê muita conversa hoje no mercado falando de inteligência artificial, mas ainda de uma forma muito conceitual, né? A gente vê que o iFood foi um dos pioneiros na implementação dessa tecnologia. Queria entender um pouco de você, qual que foi o ponto de partida de pensar, vamos para esse caminho e vamos sem frear, e que você contasse alguns exemplos na prática que vocês vivenciaram, né, para trazer um pouco isso mais tangível para a vida dos executivos e das empresas também. Boa. Primeiro, acho que é muito importante a gente setar uma regra do que é inteligência artificial. Não do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista de uma empresa dizer, eu tenho IA como uma engrenagem da minha empresa. Por que isso é importante? Porque assim como a gente falava alguns anos atrás de greenwashing, agora eu vejo a mesma coisa com IA. Não, a gente usa IA. Como é que você usa IA, cara? Não, eu uso porque tem uma plataforma que eu contrato que tem IA. Entendi. Ou seja, qualquer um pode contratar? É tipo assim, você é tipo eu e você usando o iPhone. Os dois têm a mesma coisa. Cara, me desculpa. IA é sobre isso ser uma engrenagem. Ou seja, isso ser um ativo dentro da sua empresa que é usado across the border. Então, sei lá, vou dar um exemplo idiota. É como você falar que você é uma empresa que usa Excel. A empresa inteira usa. A empresa inteira tira tudo que ele pode tirar de IA. Claro que eventualmente você não tem a empresa inteira usando, mas você está na jornada. Você fala, cara, agora é uma questão de tempo para mim. Então, é muito importante a gente setar isso. Porque vira e mexe, eu sento com alguém, a pessoa fala, a gente também. A pessoa não passa do capítulo 2. Então eu vou te explicar minha jornada para te explicar como é que são nossos capítulos. A gente vai para a China todo ano. Todo ano a gente vai para a China para poder criar uma ambição maior, para poder imaginar um mundo que na prática já está sendo formado, ele só não chegou no Brasil ainda. Esse mundo pra gente é a China, não é os Estados Unidos sob a ótica de tecnologia e inteligência artificial. Em 2018, a gente começou a ver pela primeira vez os modelos chegando no benchmark humano. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que um modelo, por uma determinada capacidade, ele estava começando a performar como um ser humano. O que isso significa do ponto de vista de evolução tecnológica? Que vai ganhar escala comercial. Ele sai de um laboratório para um P&D dentro de uma empresa para a escala comercial. Então, a gente viu exatamente esse movimento. Então, o que tem de... Nossa, vocês foram visionários. Nada, gente. É um número, está escrito. O que a gente teve foi a ambição de falar, tá na hora de começar. Qual é o problema de ter essa ambição? Que tudo que começa na escala comercial não é ótimo. Óbvio. Então, eu vou pegar um exemplo prático de hoje. Eu vejo pessoas aí criticando o carro elétrico. Tá vendo? Comprou o carro elétrico, ficou sem conseguir abastecer. Óbvio
Você acha o quê? Que todo mundo vai construir toda a infraestrutura de um dia para o outro e falar, agora compra um carro elétrico? A cabeça da pessoa que tem um growth mindset, ela fala, chegou, agora é uma questão de tempo. Eu tenho duas opções, esperar tá tudo perfeito para começar a fazer, só que aí todo mundo que não esperou estar perfeito já aprendeu na minha frente. Essa é a nossa cabeça. Então quando a gente viu isso, a gente falou, cara, qual é o primeiro passo? 2018, vamos colocar isso na visão, para que todo mundo comece a enxergar isso como algo que vai acontecer pra gente. E aí a gente comunicou isso. E aí a gente explicou nessa visão como IA poderia, em tese, impactar várias coisas relevantes do que nos leva para onde a gente quer ir. Ótimo. 2019, o que a gente fez? A gente fez 3 movimentos muito importantes. Primeiro movimento, a gente fez 2 acqui-hirings. Então a gente trouxe 100 de cientistas de dados para dentro do iFood em 2019. O segundo movimento, o que a gente fez? A gente começou a construir e praticamente finalizou, naquele momento, o nosso Data Lake. Então, o que quer dizer um Data Lake? Porque, de novo, as pessoas falam que tem, elas não passam no capítulo 2. Data Lake é você ter pelo menos 90%, Data Lake funciona, estou falando de eficácia aqui, ter 90% das informações sistêmicas da sua empresa dentro do Data Lake, de ingestão contínua, com o mesmo padrão de linguagem, ou seja, a informação do seu CRM é diferente da informação que tem no seu, sei lá, no seu sistema de procurement. Tem que ter tudo no mesmo padrão de linguagem e tem que ter clusterização. A arquitetura dos dados precisa estar bem organizada e clusterizada. A gente fez isso em 2019. E em paralelo, o que a gente fez? A gente comunicou de forma extensiva para a empresa, simples, frequente, poucas coisas, para dizer o que ia virar a chave. E uma das coisas que ia virar a chave, o que era? É você mudar o seu padrão de linguagem. Então pensa no Excel. O Excel é um padrão de linguagem. Você vai lá e escreve alguma coisa, certo? No nosso caso, a gente optou pelo SQL. E poderiam ser outros. Então, o que a gente fez? A gente começou a capacitar a empresa para isso. Como capacitar? Cara, tá aqui, ó, aprende. Uma pessoa com growth mindset, ela vai lá e senta a bunda na cadeira. Ela entra no YouTube, ela procura uma pessoa lá dentro e pede para organizar um cursinho e começa a aprender e fazer. Então a gente entra em 2020 com cientistas de dados, com um data lake e com uma cultura que começa a se movimentar e ter ferramenta. E aí começam a aparecer os primeiros resultados. No final de 2019, começo do ano de 2020, aparecem os 2 primeiros grandes resultados, que foi um algoritmo nosso que passou a fazer o demand shaping, a organização da logística. Então você sai daquele negócio de ter várias pessoas criando regras lineares e tentando achar e vai e deixa um algoritmo fazer isso para você. Analisar, prever, julgar e só deixa para você as condições de contorno, as decisões limítrofes que ele não pode ultrapassar. E a mesma coisa em marketing. E aí o resultado foi uma logística que ganha um nível de eficiência, qualidade e aumento do ganho do entregador brutal. E na ponta do marketing, um nível de individualização para tomada de decisão específica brutal. Você consegue ver isso no iFood quando você lembra 2018, 2019, você falava, nossa, recebi um monte de cupom. Hoje você fala, não recebo um monte de cupom, porque você não precisa, porque o seu comportamento está estabelecido, o modelo entende isso. Quando isso aconteceu, todo mundo na empresa fez o quê? Olhou e falou, quero também. Então, quem que é a empresa hoje? A empresa hoje é uma empresa neste tipo de IA, com 140 modelos de machine learning proprietários, construídos dentro de casa, 14 bilhões de predições feitas mensalmente, e uma empresa que, do ponto de vista prático, entrega, pelo 3º ano consecutivo, a marca mais amada do Brasil, e por 5 anos consecutivos, o primeiro lugar no Reclame Aqui. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu negócio é muito complexo, cara. A chance de você não gostar de mim, de reclamar de mim é enorme. Porque eu tenho 2 pontas que eu não controlo. Eu não controlo se o entregador vai parar no posto de gasolina para assistir um vídeo que ele estava assistindo antes de pegar o pedido. E eu não controlo se o restaurante vai demorar um pouco mais para cozinhar o arroz. Então, para chegar em resultados como esse, nesse tipo de modelo de negócio, cara, alguma coisa mágica aconteceu. IA é essa história. E aí, só para terminar o passo, por que a gente começou isso? Desde 2021 a gente tem uma relação com a OpenAI. Desde 2021, cara. Você fala, nossa, que sortudo você é. Não. Porque em 2018 eu comecei algo, eu me posiciono, eu entendo, eu conecto e, portanto, quando coisas grandes surgem, eu sou um parceiro óbvio aqui no Brasil. Então, a gente começa a trabalhar com o OpenAI. Hoje, onde isso resulta? Hoje eu tenho mais umas 90 aplicações que servem restaurantes e entregadores baseadas em IA generativa.
E eu tenho um assistente de IA já há 2 anos na empresa, em que as pessoas operam parte do seu dia a dia com o seu assistente de IA. E não mais num PowerPoint, não mais nisso, não mais aquilo. Então, essa é mais ou menos a nossa jornada. Legal. Você foi uma das pessoas que mais me impactou com essa visão de inteligência artificial. Até mesmo fui fazer um curso em Nova York, na NYU, sobre a inteligência artificial, mas o impacto dela em lideranças. E algo que me surpreendeu no curso, Diego, foi que qualquer implementação de change management, um dos pilares ou um dos índices que faz que não dê certo é muitas vezes a resistência de pessoas na organização, né? Um índice de 70%, algo muito alto. Como que foi isso no iFood? Houve resistência? Quais foram os desafios ali? Então, cara, resistência sempre existe, mas eu costumo dizer assim que na minha casa eu não gosto que você abra a minha geladeira. Então você precisa respeitar a minha casa, certo? Se você for na minha casa e abrir a geladeira, eu falo, Henrique, pô, cara, eu te pedi, bicho, eu não gosto que abra, me respeite. A empresa é uma casa e a empresa pede respeito, e esse respeito tem a ver com a cultura. E a cultura implica em alguns momentos dizer, gente, a gente precisa mudar alguma coisa. A gente é muito vocal sobre isso. A gente precisa, faz parte, gente. Sabe quando seu filho, sei lá, chega num certo ano e ele precisa começar a fazer exercício, você fala, filho, agora precisa, cara, das 7 horas da noite precisa sentar na escrivaninha aí e começar a fazer a tarefa. Sim. Ah, pai, mas eu não quero. Filho, você não tem opção. Você tem que fazer isso. Então, lá dentro do iFood funciona desse jeito. Então, o que a gente faz? É sempre tem 3 fases aqui. Então, a primeira que a gente comunica, a gente fala, a gente avisa, a gente é simples, a gente é frequente. Então, a gente comunica. 2, a gente ajuda, a gente mostra os cases que estão começando, a gente indica quem são as pessoas que estão dando os primeiros passos e estão tendo os primeiros resultados, a gente te dá essa referência. E o terceiro passo é a gente conversa. Então, se eu levo aqui 6 meses aqui, eu levo mais uns 6 meses aqui, e aí nesses próximos 6 meses são uma conversa. Pô, Henrique, cara, a gente tá falando desse tema há 1 ano, a gente tá ajudando as pessoas dessa forma. Pô, quando eu olho pros teus números aqui, você ignora. Por quê? Onde é que eu tô errando? Aí talvez você diga, pô, Diego, eu não consegui entender que não sei o que, não sei o que. Ótimo, então eu vou melhorar isso. Então, você passa a fazer dali pra frente? Estamos combinado? Combinado. Beleza, tá bom. Agora, e se o Henrique não fizer? Poxa, aí você tá desrespeitando minha casa. Aí tá errado. Sim. Certo? Então, onde é que eu acho que as pessoas às vezes se perdem aqui nesses processos de change management? As pessoas, primeiro, elas não entendem esses passos. E, gente, eu não tô falando nada aqui demais. Se você ler os 10 principais autores sobre change management, eles mais ou menos vão dizer alguma coisa parecida. 2, as pessoas têm dificuldade de tomar decisões difíceis, que é essa terceira fase. Pô, Henrique, cara, eu falei contigo 2 vezes. Já tem 1 ano e 3 meses que a empresa tá fazendo isso. Cara, a gente não deveria estar junto aqui. É isso que você quer? É isso que eu quero. Tá bom, então, beleza. Não, eu vou mudar. Tá bom, então vai lá. Agora muda, então. Vamos lá, última vez? Estamos combinados? É isso. Assim, essa conversa dura no final, o que ela é? Ela é a mantenedora da sua cultura. Porque amanhã não vai ser IA. Amanhã talvez seja blockchain. Sim. Amanhã talvez seja VR. Amanhã talvez seja... Você vai ter que mudar de novo, cara. Senão você vai ficar para trás. Então, isso pra gente é muito importante. E aí entra o papel da liderança. Né? Porque não é uma pessoa que faz isso. Se você não tem uma grande estrutura madura pro tema liderança, você não consegue fazer isso. Você fala e não vai. Fala e não vai. E olhando o futuro, né? Quais são as suas expectativas de inteligência artificial? Acho que primeiro, no seu mundo, pensando em iFood, e também para uma visão mundo. Quais são as suas expectativas? Cara, eu acho que eu vou te falar de 2, 3 temas só para... Né, porque é uma forma de me forçar a falar o que eu acho que é mais relevante. Acho que a primeira coisa você daqui 2 anos, eu tenho muita segurança em dizer que daqui 2 anos você vai ter e vai se relacionar com seu assistente virtual. A forma de você fazer as coisas vai mudar brutalmente. Eu vou te dar um exemplo prático. O que a Apple está fazendo agora? Né? A Apple está pegando um Large Language Model, que é um negócio que tem 100, 200, 300 bilhões de parâmetros, e criando o que ela chama de... Ela chama não, isso é a forma técnica de dizer, de Small Language Model. Então é um modelo bem menor, de mais ou menos uns 3 bilhões de parâmetros, que é embarcado no device, embarcado no seu iPhone. O que esse modelo passa a fazer? Ele passa a trabalhar de forma contextual. Por que você não gosta da sua Siri? Por que você não gosta da sua Alexa? Porque ela não tem contexto.
É uma relação... Você fala, ela responde. Você fala, ela responde. Comando e controle. É isso. Comando e É resposta. Isso. Exato. Então, o que você vai passar a ter? Você vai passar a ter um comando que vai entender contexto e fazer, portanto, algo. Então, eu vou te dar um exemplo prático. O que você vai fazer daqui a... Se você estiver nos Estados Unidos, você vai fazer nos Estados Unidos já, porque você tem um processo de rollout disso, né? Então, você vai chegar no Brasil, sei lá, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos. Você vai falar assim, o Siri, a minha esposa me mandou um podcast no ano passado, no WhatsApp. Eu não sei onde tá, não tô achando. Você pode achar pra mim? Ela vai te entregar. Porque ela entende o contexto. Ela vai entrar no WhatsApp. A sua esposa é a Ana. A Ana te mandou um link de podcast ou um texto dizendo isso. E ela vai dizer, tá aqui. Hoje, o que você faz? Você abre o WhatsApp. Você vai no search. Você procura a Ana. Você entra na Ana. Você procura o search. Você escreve Spotify. E fica olhando cada uma das mensagens. Ah, é essa. Isso vai desaparecer, cara. Desaparecer. Isso já era. Então, vai vir uma mudança comportamental muito grande. Ela é muito parecida com quando você saiu do celular e foi pro smartphone. Uhum. Essa mudança já tá dada. Então, essa lógica de você ter o assistente virtual vai mudar muito a sua vida. Muito. Pô, Diego, mas eu quero ainda... Claro, você vai poder. Tudo que você quiser, você pode ainda. Não, eu quero ainda eu procurar no meu... Você pode. Sim. Isso vai mudar radicalmente. Então, aqui tem uma primeira mudança. E ela, cara, ela se aplica a tudo que você imaginar. Pensa, por exemplo, compra. Comprar uma Novalgina é algo que é muito parecido em qualquer... Vamos já que você faz isso num app. Em qualquer um dos 5 apps que vendem uma Novalgina. Certo? Por que você escolhe um ou outro? Sei lá, porque talvez a marca te leve pra lá. Mas agora pensa, por que eu preciso entrar em um para poder comprar uma Novalgina? Não, você pode falar, Siri, eu preciso comprar uma Novalgina. O que ela vai fazer? Ela vai entrar nesses 5 apps, vai ver se os endereços estão ok, vai olhar ver se tem um cartão de crédito embarcado que funciona, vai pegar a Novalgina e talvez ela te diga se você quer a mais rápida ou a mais barata. Aí você fala, eu quero a mais rápida e mais barata. Não, não tem essa opção. Você precisa escolher um. Ah, eu quero a mais barata. E ela vai fazer isso pra você. Isso tá dado. Isso vai rolar. O segundo ponto aqui que eu colocaria é educação. Educação vai mudar muito, muito, muito. Ela já está mudando comigo e meus filhos. Você vê, eu várias vezes vou explicar alguma coisa pro meu filho e eu tenho dificuldade de ser compreendido. Porque, naturalmente, a forma como a gente fala hoje, eu tenho um filho de 11, uma de 5 e um de 2. Eles não conseguem compreender perfeitamente. Você entenderia, eles não. Você já estava ensinando sobre o sistema, a era paleolítica para ele. Tá estudando isso lá no colégio. Aí o que eu fiz? Eu entrei no assistente virtual do iFood, escrevi aí, cara, eu tô explicando isso, eu sou uma pessoa de 41 anos de idade, meu filho tem 11, eu tô explicando isso, como é que eu explico? Cara, ele me deu um texto de como falar isso para uma criança de 11 anos de idade. E o resultado é, entendi, pai. Caramba. Então agora você imagina isso, com mais ferramenta, com mais foco, mais específico. Exercícios que eu não consigo resolver mais, porque eu não me lembro como era, eu tiro uma foto e peço a resolução. Aí eu leio e falo, lembrei, era isso. Filho, deixa o papai te explicar. Então, te pergunto, você se vê entrando no Google, recebendo 10 links, abrindo links e vendo os textos para tentar explicar o... Não. E essa questão da pesquisa vai mudar demais. Completamente. Né? Mudar demais. Completamente. E o terceiro efeito para mim é medicina. Medicina vai mudar brutalmente. Pensa assim, pesquisas, elas se dão por hipóteses, né? Então você pensa uma hipótese e aí você tenta validar. Deu errado, você vai para uma próxima hipótese. Então o ciclo de pesquisa, ele via de regra, ele é muito longo. Cara, você quer testar isso? Você faz o seguinte, você coloca um desafio para você para criar hipóteses. Aí pensa e escreve. Todas as hipóteses você conseguir criar sobre um determinado desafio. Depois você pega isso, vai lá no ChatGPT e escreve. ChatGPT, eu estou procurando hipóteses para resolver esse problema. Essas são as que eu coloquei, eu não consigo achar mais. Você tem mais, vai te dar mais 10. Então olha o que acontece. Olha como você abre e fala, tá aqui todas as possíveis, ou a maior parte das possíveis. Aí depois você entra num outro processo, que é o processo de como você faz engenharia reversa. Na hora que você dá todos os parâmetros de algo para um modelo, pensa, por exemplo, em todas as vitaminas que existem, e pede para ele encontrar combinações que casam com determinadas premissas, ele faz isso assim. A gente fazia como em pesquisa, ou a gente faz hoje. A gente fica lá tentando conectar, criar um a um, definir uma certa prioridade. Isso vai ter uma revolução brutal.
Brutal, 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 brutal. Então acho que esses são os 3 grandes elementos que eu vejo acontecer. No caso do iFood, então, o grande impacto tá aqui nessa ponta da esquerda, né? Legal. Cara, muito, muito, muito bacana o que você falou. E você mencionou 2 coisas muito relevantes aqui pra gente, que é essa questão do comportamento, né? E aí você comparou a casa com a cultura da empresa e como é que você se adapta a essa casa ou não, né? Nas várias organizações. A gente, pra gente aqui, essa questão, ela é muito traduzida pelo que a gente chama, o que você falou de comportamento, a gente chama de atributo, né? E a pessoa, ela tem como desenvolver os atributos e a gente liga atributo com potência. Quais são os atributos grandes, né? Que vão fazer a pessoa se adaptar ou não à casa, né? Que é inteligência cognitiva, inteligência emocional, a inteligência inspiracional, a questão da energia da pessoa e quanto ela quer realmente se aprofundar, sentar na cadeira, estudar e se aprofundar nas coisas, e o quanto também ela tem maturidade para lidar com as relações, né? Então, a gente sempre avalia isso no executivo líder e essa questão é que determina para a gente a potência de adaptação desse profissional a determinados ambientes e aí a ascensão dele consequentemente nisso, né? Nas organizações. Então, como é que você avalia essa questão e principalmente como é que você, estando numa posição que você chegou um pouco mais no topo da carreira agora e numa posição de liderança de uma organização como o iFood, que tipo de conselho você dá para quem está começando agora e tem que se adaptar não só a toda essa desenvolver, né, toda essa potência do comportamento e dos atributos, mas também tem que se adaptar ao mundo novo que está chegando. Qual seria quando você olha para quem está começando a carreira hoje, que tipo de conselho você poderia dar? Ou como é que você imagina essa pessoa de hoje, né, os jovens de hoje, nesse contexto que vai acontecer? O meu conselho é muito simples, difícil de implementar, mas ele é muito simples e é um só. Você precisa se conhecer, cara. Você precisa ir para terapia, você precisa ler, você precisa refletir, você precisa ler filosofia, você precisa pedir feedback. É só sobre isso, cara. Se você desenvolver a capacidade de se conhecer para entender no que você é bom e no que você tem limitação, quanto antes você vai começar a trabalhar nisso. Seja para explorar mais o que você é bom, seja para poder resolver suas limitações. Então, eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu fui fazer MBA, aos 30 anos de idade, eu fui rotulado pelas pessoas lá como super-homem, mas de forma negativa, não positiva. E isso me fez entender que eu tentava fazer tudo, que eu não dizia não, e que, portanto, eu tinha uma dificuldade de desagradar. Cara, olha que coisa linda de se aprender. Mas o que é o MBA pra mim? O MBA pra mim foi um momento muito único. Que você sai e fica um ano fora de tudo que você tá fazendo pra fazer só aquilo, certo? Certo. Então, vamos transportar isso pra vida. Vai fazer uma terapia. Você acostuma a receber feedback. Vai ler filosofia, vai ler psicologia. Vai entender você mesmo. Se você descobrir isso e antecipar esse processo, você vai aprender a fazer coisas que você não gosta de uma forma mais fácil. E, portanto, você vai ser capaz de ir melhor nesse leque que você abriu aqui nessa análise. Esse é meu grande feedback. Não é técnico. O técnico vem, cara. Se você for bom nesses elementos que você colocou, você vai resolver o técnico. Bacana. Deixa eu agradecer de novo. Muito obrigado aqui, Diego, pelo papo, pelos ensinamentos, pelo aprendizado aqui. Eu acho que ajudou a gente aqui, vai ajudar muita gente que está assistindo aí também. E queria te agradecer muito aí, em nome nosso aqui, da Flow também. E muito bacana você estar aqui com a gente. Obrigado. Prazeraço, sou fã da casa, conheço muito de vocês sócios lá, sou um fã do que vocês estão fazendo nesses quase 15 anos. Tamo junto, sempre que quiserem, me convidem. Obrigado, Diegão. Obrigado. Valeu. Valeu.